Olá, gente querida, que alegria poder estar aqui com você, em mais um vídeo. E este vídeo tem um tema muito importante para nós. O tema desse vídeo é o que é a Bíblia. Queridos, eu sou o pastor Odair, eu sou formado em teologia, tenho uma formação em teologia reformada também, pastor há 16 anos e fiz uma especialização em bibliologia. Que a bibliologia é o estudo das Sagradas Escrituras. E fui motivado aqui por Deus em gravar esse vídeo e falar um pouquinho sobre o que é a Bíblia. Muito bem, vamos lá, queridos. Queridos, a Bíblia, ela é uma coleção de livros. Ela é uma coleção de livros. Essa coleção de livros, ela emerge da história antiga do povo de Israel, o povo hebreu. Queridos, a Bíblia ela é o livro mais influente da história do mundo e o livro mais vendido do mundo. Se é o livro mais lido do mundo, é um bom ponto de interrogação. Mas é o livro mais influente e mais vendido do mundo. É o livro que influenciou tempos, épocas, história, filosofias, poetas, dramaturgia e tantas outras coisas. É um livro que conta a história da civilização oriental, da civilização do povo de Israel. É um livro, queridos, com muitas opiniões, muitos significados e muitas influências. Muito bem. Vamos começar falando sobre o Velho Testamento. Vamos falar um pouquinho sobre o Velho Testamento. Queridos, o Velho Testamento ele pode ser conhecido como Tanakh. Não sei se você já ouviu essa expressão ou essa palavra Tanakh. O que é o Tanakh? Muito bem. Queridos, o Tanakh ela é a Bíblia dividida em 3 grandes seções para o povo hebreu ou para o povo de Israel. É a Bíblia do Velho Testamento. A Tanakh é a Bíblia do Velho Testamento, dividida em 3 seções. A primeira seção é a Torá. Torá, no hebraico, é os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A mesma Torá, para os gregos, é o Pentateuco. Então, Torá e Pentateuco é a mesma coisa. Porém, Torá no hebraico, Pentateuco no grego. Penta, 5 primeiros livros, que foram escritos por Moisés. Então, a Tanakh ela começa com a Torá, é a primeira seção da Tanakh. Torá. A segunda seção da Tanakh é o Nevi'im. O Nevi'im, em outras palavras, são os profetas. Quem eram os profetas? E havia 2 grandes divisões aqui entre os profetas. Profetas maiores e profetas menores. E não significa que eles tinham mais ou menos importância, não, mas era pelo volume do seu escrito. Por exemplo, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Josué, Samuel e outros. Profetas menores, Abacuque, Ageu, Sofonias e assim por diante, Malaquias. Então a segunda divisão da Tanakh é o Nevi'im, que fala sobre os profetas. Então a primeira divisão, a Torá, 5 primeiros livros de Moisés. Segunda seção, o Nevi'im, os profetas. E a última seção da Tanakh é o Ketuvim. O que é o Ketuvim? O Ketuvim é os escritos.
Quais são os livros do Velho Testamento que entra dentro do Ketuvim? Salmos, Provérbios, Ruth, Jó, Crônicas, Eclesiastes e por aí. Queridos, a Tanakh, ela é a escrita em hebraico do Antigo Testamento, hebraico e porções em aramaicos, que precisa se dizer também que havia porções em aramaico da Bíblia do Velho Testamento. E a Tanakh, ou o Velho Testamento, foi escrito num período de 1000 anos. E aqui começa a vir um entendimento um pouquinho maior. A Tanakh, ela possui 24 livros. Você pode dizer, mas pastor Odair, a nossa Bíblia, ela tem 39 livros. Sim. E está correto. Então por que a Tanakh tem 24 livros, se são os mesmos? Porque livros como 1º e 2º Samuel na Tanakh é um único livro, o livro de Samuel. Mas para nós, 1º Samuel é um livro, 2º Samuel é outro livro. Na Tanakh, 1º e 2º Samuel é um livro só, Samuel. Outro exemplo, 1º e 2º Reis, 1ª Reis para a nossa Bíblia é um livro, 2ª Reis é outro. Na Tanakh é o livro de Reis, que é apenas um livro, tanto 1º e 2ª Reis, um livro, o livro de Reis. Assim acontece com 1º e 2ª Crônicas, acontece com também o livro de Esdras e Neemias, que também são um único livro. Então, por isso que a Tanakh tem 24 livros e a nossa Bíblia, aqui tradicional, tem 39 livros no Velho Testamento. Muito bem, queridos, os livros do Velho Testamento, eles emergiram da história do povo de Israel. Eles contam o nascimento do povo de Israel, contam a transição da liderança teocrática do povo de Israel, que era liderado por Deus, para a monarquia, onde o primeiro rei foi Saul, o segundo rei Davi, terceiro rei Salomão e assim por diante. Também conta a história do exílio do povo de Israel, né? Que por desobedecer a Deus viveram 70 anos exilados, muitos no cativeiro da Babilônia. Mas também o retorno do povo de Israel, a reconstrução do povo de Israel em torno de Jerusalém, a reconstrução do segundo templo, e a famosa frase, né, do profeta Ageu: quem viveu na época do templo anterior e vive ainda hoje, verá que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Além disso, o Antigo Testamento é a história original de Israel através da família de Abraão, que no princípio era Abrão, de como Deus prometeu abençoar ele e por meio dele criar uma grande nação com um rei messiânico que é o Cristo vivo. Muito bem, essa é uma pontinha aí do iceberg da história do Velho Testamento. Agora nós chegamos no Novo Testamento. O Novo Testamento, assim como o Velho, ele tem suas subdivisões, né? O Novo Testamento, se o Velho ele emerge contando o nascimento da história do povo de Israel, o Novo Testamento ele vai nascer do movimento iniciado por Jesus Cristo, sendo o Novo Testamento escrito por judeus na língua grega. Então, todo o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, foi escrito em grego, porém, por judeus que eram discípulos de Jesus Cristo. Bom, vamos lá. O Novo Testamento tem 4 subdivisões. A primeira divisão do Novo Testamento é óbvio que são os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos, eles vão contar a história, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o foco central do dos evangelhos, é contar a história, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a primeira divisão do Novo Testamento.
A segunda divisão do Novo Testamento são as epístolas ou as cartas. E dentro dessas epístolas ou cartas são 21 cartas. 13 atribuídas a Paulo, 2 a Pedro, 3 a João, 1 a Tiago, 1 a Judas e uma carta anônima, que é a carta aos Hebreus, totalizando 21 cartas, que foram endereçadas às comunidades e espalhada pelo antigo mundo romano, servindo como um guia para os discípulos de Jesus e aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo, crendo no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A terceira divisão do Novo Testamento é a divisão de um único livro, que é o livro de Atos. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele conta como a igreja, nas primeiras décadas após Jesus ter subido para o céu novamente, se organizou e como o evangelho se difundiu nas regiões da época, né? Aí se cumpre Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao vir dos céus o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então a terceira divisão é o livro de Atos, que conta como a igreja ela se organizou nas primeiras décadas depois que Jesus voltou aos céus. E por fim, a última divisão do Novo Testamento é a divisão de um único livro também, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é endereçado às 7 igrejas da época. As 7 igrejas da época, com um cunho de tratar acerca dos assuntos dos últimos dias, dos últimos tempos, onde nós falamos muito sobre escatologia, e fazendo um paralelo com isso, o livro escatológico, que fala sobre os últimos tempos, as últimas coisas do Velho Testamento, é o livro de Daniel. Então, o livro de Apocalipse ele é o cunho do arrebatamento, é o cunho da volta de Cristo, de como vai acontecer, e ele gira em torno disso. Mas é um livro que foi endereçado às 7 igrejas da época, que João, na ilha de Patmos, escreveu este livro. E vale salientar, né, que João foi o último dos apóstolos a morrer, e que morreu por morte natural. Sua provável morte foi na ilha de Patmos, no ano 96 depois de Cristo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as variações canônicas. O que é a variação canônica? A palavra cânon, no grego, significa vara, ou régua, ou fita de medir. O que significa isso? A canonicidade dos livros, ela precisavam partir de alguns princípios. Primeiro, se eles não se contradiziam entre eles, ou seja, o que está escrito, por exemplo, em Atos não pode se contradizer com o que está escrito em Isaías ou Jeremias. O que está escrito, por exemplo, em 1ª, 2ª e 3ª João não pode se contradizer com o que está escrito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu amo um texto no livro de Salmos que diz que a soma de toda a palavra de Deus é a completude de toda a sabedoria. Uau! Ou seja, a primeira forma que foram definidos que os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo eram validados como inspirados por Deus, era que eles não poderiam se contradizer. A segunda forma, para definir que este livro era verdadeiramente espiritual, inspirado por Deus, ele era um livro cristocêntrico, ou seja, tudo que está no livro revela Jesus. Ou seja, os 39 livros do Velho Testamento, assim como os 27 do Novo, precisariam culminar num ponto único. Qual? Jesus.
Jesus. Então, o cânon, ele é o padrão para definir o que é inspirado e o que não é inspirado. E dentro disto, a Bíblia protestante, ela contém os 39 livros do Velho Testamento e os 27 do Novo. E aí vale ressaltar, perdoe-me, que a Bíblia hebraica ela está centrada somente na Tanakh. Somente na Tanakh, que é a Torá, os 5 livros de Moisés, o Nevi'im, que são o livro dos profetas, e o Ketuvim, que são os escritos. Então, ali a Bíblia hebraica ela está baseada e centrada na Tanakh. Ela não está centrada no Novo Testamento. Mas a gente precisa dizer ainda que existe a Bíblia ortodoxa e também a Bíblia católica. E a Bíblia ortodoxa, ela, assim como a católica, ela inclui escritos do período do Segundo Templo, aonde existem adições tanto no Velho Testamento quanto no Novo. O que significa isso? O que significa isso? Houve um período chamado período interbíblico entre Malaquias e o profeta João Batista. O último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. O primeiro profeta do Novo Testamento foi João Batista. E entre Malaquias e Mateus houve o que nós chamamos de período interbíblico, que foram 400 anos, onde Deus cuidou do povo de Israel, preparou a vinda de Jesus Cristo. Entretanto, Deus não inspirou ninguém para escrever nada. Repito, Deus cuidou do povo de Israel, preparou a vinda do Messias, do Cristo vivo, mas não inspirou para que ninguém escrevesse nada. E nesse período interbíblico nasceu alguns escritos que são pós-segundo templo. O que é o segundo templo? A reconstrução do templo de Salomão, que havia sido destruído quando eles foram para o exílio da Babilônia. Então, houve alguns escritos que não foram inspirados, que entram dentro da Bíblia ortodoxa e também da Bíblia católica. Então, se por um lado, queridos, a Bíblia hebraica é a Tanakh mais a Mishá e o Talmud, o que é o Mishá e o Talmud? A Tanakh, os judeus ortodoxos reconhecem, porque contém a Torá, o Nevi'im e também o Ketuvim, que era uma forma oral de transmitir a Bíblia. Então, o que é a forma oral? De pai para filho era ensinado as Sagradas Escrituras. Já o Mishá e o Talmud era uma forma normativa e autoritativa de ensinar as Sagradas Escrituras, ou seja, agora já não é uma forma apenas onde o pai passa para o filho, mas sim é um estudo baseado pelos escritos do Velho Testamento, os 39 livros, né, ou a Tanakh, Torá, Nevi'im e Ketuvim. Já a Bíblia Católica, ela contém o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mais aquilo que nós chamamos de livros deuterocanônicos, ou aquela palavrinha que você já deve ter ouvido, apócrifos, que são 7 textos judaicos ou livros que não passaram pelo cânon, que é esta vara de medir, de inspecionar, e que veio deste período do Segundo Templo. E ainda dentro destes livros deuterocanônicos ou apócrifos, tem algumas edições editoriais feitas dentro dos livros de Esther e Daniel, que eles são lidos pelos judeus durante o período do Segundo Templo, porém, quando acontece o concílio de Cartago no ano 393 e depois o de Trento em 1546, eles não passam por esta canonicidade e eles são retirados então. Por isso, a Bíblia protestante
então não contém estes 7 livros apócrifos, nem as adições no livro de Esther e de Daniel. Agora, a Bíblia ortodoxa grega, ela contém o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os deuterocanônicos, que são os apócrifos, e outros escritos do Segundo Templo, que chamamos de escritos pseudográficos, que são o escrito de Terceira Macabeus, Primeira Esdras e alguns outros poucos escritos pseudográficos, que eram adições. O que era o terceiro livro de Macabeus? O terceiro livro de Macabeus era a sequência de Primeira e Segunda Macabeus, que já era encontrado dentro da Bíblia Católica. Mas agora a Bíblia Ortodoxa, além de adicionar o Primeiro e Segundo Macabeus, ele adiciona também o Terceiro Macabeus. O livro de Macabeus conta a história sobre o judeu Macabeu, que ele não aceitava os mandos de Alexandre o Grande, que reinou no ano 334 a.C., período interbíblico que eu falei, entre Malaquias e João Batista, entre o livro de Malaquias e o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. Ele reinou no ano 334, durante 12 anos, e dominou o mundo e implantou a cultura grega helenística no mundo todo. Isso foi tão forte, para você ter uma ideia, que nós, aqui no Brasil, nós temos uma cultura grega muito violenta, ao ponto do nosso idioma ser influenciado de uma cultura grega. Por exemplo, nós falamos sobre a conjuntura das 24 letras do dialeto português, da língua portuguesa, é uma conjuntura grega. Nós chamamos as 24 letras de alfabeto. Mas o que é alfabeto? As duas primeiras letras do vocabulário grego, alfa e beta, que forma a conjuntura do português alfabeto. Então, a Bíblia ortodoxa grega, ela traz o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os apócrifos ou deuterocanônicos e ainda outros escritos do Segundo Templo, Terceira Macabeus, Primeira de Esdras e algumas adições. E ainda tem a Bíblia ortodoxa etíope. Não sei se você já ouviu falar, né, sobre isso. O que é a Bíblia ortodoxa etíope? Ela contempla o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os deuterocanônicos ou apócrifos, os escritos do Segundo Templo, que é Terceira Macabeus, Primeira de Esdras e algumas adições, e ainda Primeira Enoque, Jubileus e outros adicionais. Esse seria o mais amplo cânon etíope e ainda inclui alguns textos judeus do Segundo Templo, que não foram inspirados, mas foram adicionados dentro da Bíblia ortodoxa etíope. Bom, então, isso aqui é um pouquinho, queridos, da história da Bíblia. É um pouquinho da história da Bíblia. O que vale salientar é que os concílios, tanto de Trento, em 1546, quanto o concílio de Cartago, ele passa essa régua de medir, chamada cânon, e define que os 39 livros do Velho Testamento, que vem de Gênesis até Malaquias, que é igual da Bíblia hebraica ou a Tanakh, são validados como inspirados. E agora, no Novo Testamento, os 27 livros, de Mateus a Apocalipse. E a definição, principalmente do Novo Testamento, dá-se dentro de uma conjuntura que quem escreveu estes livros? Primeiro, era um apóstolo? Sim, então ele tem validade. Segundo,
Se ele não era um apóstolo, ele andou com um apóstolo ou andou com Jesus mesmo não tendo sido um discípulo, como é o caso de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que é o caso do apóstolo Paulo, que escreveu 13 epístolas, embora não tenha andado com os 12 originalmente. Então, essas foram as formas, as métricas que foram utilizadas para definir o Velho e o Novo Testamento, e então nós chegarmos nos 66 livros que tornam a Bíblia protestante a Bíblia Sagrada dos dias atuais. Agora, para encerrar, eu sei que ele é um vídeo longo, a Bíblia, queridos, ela é um conglomerado de livros diversos, com diversos gêneros. Gênero poético, cartas, textos de lei, salmos, sabedorias, livros poéticos, livros históricos. E a Bíblia, com seus 66 livros, apontam para uma única pessoa, de Gênesis a Apocalipse. A pessoa do Cristo, do Verbo vivo, daquele que era, é e há de vir, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com um único objetivo: demonstrar, através das letras sagradas, o esforço de Deus para encontrar a mim, a você e a toda a humanidade, para que se cumpra o que está escrito no livro também de Zacarias: tornem-se para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho sobre a Bíblia, sobre o que é a Bíblia. Claro que é apenas a ponta de um grande iceberg. Precisaríamos de falar sobre as primeiras escritas, precisaríamos falar de como foram as traduções da Bíblia, qual foi a primeira tradução da Bíblia, como a Bíblia chegou no Brasil. Claro que precisaríamos de muito mais tempo para falar sobre isso. Mas espero que você possa desfrutar desse vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém, comenta aqui o que Deus falou contigo através disso, o que você aprendeu, o que te chamou mais atenção nesse vídeo acerca do o que é a Bíblia. Comenta aqui, deixa o teu like, compartilha com alguém. Se você gostou e você quer mais vídeos como esse, diz para mim aí nos comentários: pastor, quero mais vídeos como esse, quero saber como a Bíblia chegou no Brasil, quero saber como foi a sua tradução, enfim. Tá bom, gente? Se você quer, deixa um comentário, compartilha, tá bom? Deus abençoe você e fica aqui também o meu desejo de que você leia as Escrituras, porque Deus vai falar com você, tá bom? Beijão no coração, até o próximo vídeo.